Bom, começo. Isso. Bom, boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Essa é uma atividade da Escola de Inverno em Humanidades Digitais e Métodos Computacionais, que está sendo organizada pelo Laboratório de Humanidades Digitais, do CPDOC, né, que é a Escola de Ciências Sociais da FGV. É uma escola num formato um pouco diferente, que começou já em junho e vem acontecendo, vai até agosto. Então, quem ainda não teve oportunidade de conferir a programação, eu faço esse convite, ela está no nosso site. É uma escola composta de palestras e oficinas em português e em inglês também. E é um evento organizado com o financiamento do CAP Sprint, que é um programa de internacionalização da pós-graduação brasileira da CAPES. E hoje nós estamos aqui com dois convidados muito queridos, duas pessoas super generosas. É uma honra eu mediar essa sessão, o Renato e a Suemi. Mas antes de apresentá-los e passar a palavra para eles, eu queria só fazer alguns avisos. O primeiro é de que essa é uma sessão gravada, a ideia é disponibilizá-la depois no canal da FGV no YouTube. E, claro, os nossos convidados estão aqui de livre e espontânea vontade, as opiniões que eles emitirem são opiniões pessoais, não representam uma posição institucional da FGV. Essa é uma ressalva que a gente costuma fazer nos nossos eventos gravados, em respeito também à liberdade de cátedra, à liberdade de pesquisa, de opinião. Então, sintam-se todos convidados a se expressar livremente. Essa é uma conversa informal, como o Renato dizia antes da gente começar a gravar, e a ideia é realmente trocarmos experiências e debatermos bastante. Então, aos participantes que não desejarem, não quiserem que a sua imagem esteja depois disponível no YouTube, eu sugiro que deixem a câmera fechada, mas se quiserem participar com perguntas, com comentários, fiquem à vontade. Depois vocês podem me sinalizar por e-mail, que a gente na edição final retira essa participação. A ideia é que o ambiente seja aqui acolhedor realmente e aberto para a gente trocar ideias. E falando em participação, claro, ela é muito bem-vinda. A ideia é que o Renato fale, na sequência a Suemi. Eu vou controlar o chat. Quem quiser mandar perguntas pelo chat, eu vou lê-las. E quem quiser falar, com ou sem câmera ligada, é só levantar a mãozinha aqui usando o recurso do Zoom, que a gente organiza essa fila, né? E, no mais, eu acho que é isso. O Renato, ele é professor titular do CPDOC, recém-chegado também. Tá na Áustria, né, Renato? Depois acho que você vai falar sobre isso daqui a pouco. Se bem que tá verão aí, eu ia dizer que a luz ia cair, mas acho que não, né? Tá calor, tá. Bom, o Renato é pesquisador, cientista de dados, com mais de 20 anos de experiência internacional, nacional, trabalhando com acervos. E é isso, acho que sem delongas, o perfil mais detalhado dos dois está no nosso site, no site da Escola de Inverno, e passo já a palavra para o Renato. Agradeço a presença de todas e todos os participantes e dos dois, e na sequência a Suemi também faz as perguntas e comentários e provocações que ela quiser fazer. Então, obrigada. Está contigo. Obrigado, Juliana. Para mim é um prazer enorme, né? Como você estava falando um pouco antes de gravar, a gente tem que se acostumar com formas diferenciadas de interagir hoje em dia. Isso é uma tendência, embora estejamos voltando aos poucos à presencialidade. Talvez a gente não deva deixar para trás o que ganhamos, né, com essas novas formas de interação e usar todos os espaços da melhor maneira possível. Para mim é um prazer enorme estar aqui, ver gente que eu gosto muito e interajo, e nem sempre tenho tanta chance de estar tão em contato. E o que eu estou trazendo, assim, o que eu trouxe para falar com vocês assim de uma maneira bem descontraída? Primeiro, eu vou falar sobre o Web Semântica em si, o que é o stack da Web Semântica, qual foi a ideia e quais foram as tecnologias que permitiram esse conjunto de protocolos e tecnologias visando uma experiência diferente de uso de arquivos da web em si. Depois, eu tenho dois projetos de pesquisa
em que nós tivemos que desenvolver ontologias e interagimos, são projetos de pesquisa da área de história, linguística, patrimônio, mas que também tinha um aspecto de semântica, assim, mais para a gente ver, porque muitas vezes a gente assiste uma palestra dessa e fica pensando, o que isso casa com o que eu faço? Ou como é que a gente vê o uso de web semântica fora de palestras? Então, só para dizer que o que a gente discutiu e o que a gente desenvolveu são coisas prosaicas. A gente fica com essa abordagem do tudo ou nada, mas muitas vezes alguns aspectos, algumas tecnologias, alguns pacotes de projetos de pesquisa maiores envolvem aspectos semânticos. E no meio, assim, uma provocação, né, porque Suemi e eu, acho que não é exagero dizer que já tem uns 13 anos que a gente discute formas, né, de aumentar a visibilidade de acervos. Juliana entrou também nessas discussões. A gente tem sempre pensado em o fato do CPDOC ser uma instituição como é e notória em termos de acervo de história contemporânea brasileira, quais são as pequenas iniciativas que poderiam ser desenvolvidas. Muitas já foram desenvolvidas, já existem muitas provas de conceito e protótipos, mas quais seriam as condições capacitantes para que isso se transformasse numa realidade? Aí eu vou trazer em comparação o Europeana, que talvez vocês conheçam, né? É uma grande iniciativa de criação de uma camada semântica para interligação de instituições de patrimônio histórico e cultural da Europa. Eu acho que eu vou compartilhar minha apresentação. Posso compartilhar a tela? Vamos lá. Sim. Acho que eu vou colocar em apresentação e pergunto se vocês vão continuar a ver. Continuam a ver como apresentação? Tá. Sim. Maravilha. Sem os slidezinhos do lado, né? Ok. Então, bom, deixa eu tirar essa coisa do Zoom, senão vocês vão ficar sem ver. O título, né, essa sugestão do título que a Juliana passou, eu acho que cabe muito com o que a gente está discutindo, né? A gente está falando de web semântica, mas sem a abstração de web semântica. Vamos falar de web semântica aplicada a arquivos digitais. Eu comecei com esse primeiro slide, só para dizer o que eu tenho feito nos últimos anos. Trabalhado em projetos nessa confluência de ciência da informação, ciência de dados, ciência da computação, projetos de pesquisa, projetos acadêmicos, em programas de pós-graduação, como o da Escola de Matemática Aplicada, o CPDOC, a UFMG, e instituições aqui na Áustria, também ligadas à ciência da informação, à linguística. E a ideia o bom dessa diversidade é perceber que algumas questões se repetem e algumas dúvidas sobre como que eu vou abrir o meu acervo, o que tecnologia eu vou utilizar, que padrão, né? Padrão é uma coisa tão boa que cada um inventa o seu. Então, a gente não consegue discutir sobre os melhores padrões. Mas, então, é o que eu tenho feito nos últimos anos. E hoje a gente vai falar sobre web semântica. Bom, eu pergunto às vezes para alguns alunos, né, quantos anos vocês acham que tem a internet? Aí falam um monte de coisa, mas a internet em si já tem uns 54 anos. A internet como uma rede de computadores que foi criada no final da década de 1960. E a web, o que se entende por web, esses protocolos para interligação de páginas via HTTP, é dos anos 90, final dos 80, início dos 90, e foi por conta desse rapaz, né, esse inventor, né, o Tim Berners-Lee, que a gente tem a web como ela é hoje, e já desde o princípio ele pensava numa web um pouco diferente da maior parte da web hoje. Então, quando foi feito um projeto de uma rede interligada por hipertexto e hiperlinks, a ideia é que seria um espaço de informação onde as máquinas entenderiam e ajudariam os usuários.
Ou seja, desde o princípio, a ideia de documentos que fossem compreensíveis por máquina já estava presente. Problemas definidos formalmente, operações semanticamente estabelecidas, mas não foi assim que a web cresceu. É interessante, foi um sucesso tão grande, e principalmente depois, no final dos 90, quando a web passou a ser mais comercial do que acadêmica, ela explodiu. E hoje é difícil falar para as novas gerações o que era o mundo sem a web, sem a internet. Mas a ideia, desde o princípio, que o Tim Berners-Lee, isso aí sou eu lá na frente do escritório do Tim Berners-Lee, quando eu estava na Suíça, no CERN. Então, a salinha onde a web foi criada. A web tinha uma ideia de documentos que se interligassem de uma maneira que tanto máquinas quanto os seres humanos pudessem entender. Mas essa era a proposta original de 89, nessa teia de relações, esse rizoma. Mas o que a gente, também declarado nesse documento, dessa proposta do Tim Berners-Lee, mas o que a gente viu, a web cresceu, como esse grafo na esquerda. Então, o que a gente chama de web sintática, em oposição à web semântica, é um conjunto de recursos e links. Né? Quem já fez algum cursinho de HTML, já inspecionou código de HTML na vida, com certeza já viu um documento que tem um cabeçalho e tem um corpo, e no corpo do documento você tem algumas tags que são definidas a priori, ou seja, o HTML5, que é a última versão, 5 ponto alguma coisa, define algumas tags e essas tags não mudam. O HTML, como uma linguagem para a construção de páginas e hipertexto, é estático, no sentido que você não cria tags. Existem tags que descrevem recursos, né? Quer dizer, existem as chamadas URIs ou URLs que descrevem recursos, como esse aqui. Existem as tags H2, body, parágrafo, uma âncora, né? Um link. O HTML foi um sucesso grande, porque ele era simples, não tinha muita semântica embutida. Você podia criar recursos que se interligavam através de links. E isso era suficiente para a demanda da época. Quer dizer, o sucesso da web sintática obliterou por muito tempo, e continua impedindo, né, que se desenvolvessem webs semânticas ou grafos totalmente, eu diria, semantically aware, ou seja, conscientes de uma semântica que esses objetos trariam, em que não somente cada objeto seria descrito, mas também as relações entre esses objetos. Olha que diferença, eu olho um grafo, se eu clico num link a partir de uma página, eu não tenho como saber por que essa página foi linkada a outra página. Não existe uma semântica embutida, por isso que a gente chama de web sintática. E na web semântica, cada uma das relações é nomeada, é formalizada e é fruto de um consenso. Mais do que formalizada, tem que haver consenso para que as concepções sobre como as coisas são e devem ser chamadas devem ser fruto de consenso. Então, isso seria um resumo, né, da diferença da web atual. Eu já diria assim que a web atual já promove, já contém uma série de grafos de conhecimento, de knowledge graphs, que são semanticamente conscientes. Mas isso aqui ainda é a web, a grande maioria dos recursos da web ainda são parte de uma web sintática. Agora, imagina se a gente pudesse ter uma web, trilhões de páginas, em que todos os recursos fossem definidos, aí eu já vou falar sobre cada um desses conceitos, em Universal Resource Identifiers. Quer dizer, cada coisa, cada entidade tem uma definição em algum lugar. A estrutura definida pelos padrões, que são o estado da arte
do World Wide Web Consortium, do W3C. E todas as relações, assim como os conceitos, as relações definidas em ontologias. Aí também, para quem nunca escutou falar, difícil que ninguém nunca tenha escutado falar, mas eu vou assumir de que nenhum desses conceitos seja conhecido, né? Mas imaginem que todas as relações, por exemplo, ser relacionado a alguma coisa. Por exemplo, se eu pego o inglês, se eu sou related to someone, que significa que eu sou parente dessa pessoa. Mas se eu disser que o barco a remo é relacionado à lagoa, é um outro tipo de relação. Então, eu tenho que retirar as ambiguidades de todas as relações para que a gente pudesse considerá-las semanticamente perfeitas ou funcionais. E a gente tem que constituir ou achar maneiras de representar essas relações de uma forma que não só os humanos possam entender, mas também as máquinas. Por isso, a necessidade de uma estrutura definida por padrões, né, que sejam padrões consensuais. E a gente poderia ter produtos, como hoje em dia a gente faz uma busca, e a busca ainda é... Bom, eu estou simplificando as coisas, né, mas grande parte do algoritmo que está por trás de um mecanismo de busca tem a ver com um casamento de padrões de uma consulta e do texto das páginas web. Ou seja, numa web sintática, eu vou tentar fazer pattern matching, né, o casamento de padrões textuais entre uma consulta e os textos. É claro que é um pouco diferente disso. Eu levo em consideração onde é que você está, que horas você fez a pesquisa, quais são as suas pesquisas anteriores, o seu perfil, a importância das páginas. Então, a gente tem entre o sintático e o semântico, a gente teve um crescimento contextual. Contextual às custas da captura de dados dos usuários, para que, no intuito de oferecer melhores produtos e serviços, isso se transformasse numa questão de privacidade absurda, que é a coleta de dados do usuário. Mas isso é uma outra questão que a gente pode conversar em outro momento. O fato é que Bing, e Google e esses mecanismos de busca capturam dados absurdos sobre seus usuários na tentativa de oferecer alguma coisa que vá além desse pattern matching, desse casamento de padrões textuais. E estão muito aquém, embora já haja mecanismos de busca que sejam conscientes da semântica, ainda não é por exemplo, quando eu faço uma busca no Google, muitas vezes aparece no lado direito da minha busca um grafo de conhecimento com informações sobre aquilo que eu estou buscando. Então, já existem componentes semânticos nos mecanismos de busca, mas ainda não são ainda o padrão. Então, vamos lá. Vamos mergulhar nesse stack da Web Semantic, nessa coluna de protocolos. Porque tem uma frase que diz assim, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, todo mundo quer o melhor que a web pode oferecer, mas a gente tem que partir do princípio em adequação a determinados tipos de padrões para que a gente possa chegar naquilo que desejamos. Então, o que eu chamo de stack, essa coluna de padrões, começa com identificadores. Eu tenho que formalizar e homogeneizar os identificadores. Eu tenho que oferecer oportunidade para expressão de quaisquer tipos de caracteres em qualquer linguagem. Então, a gente tem o padrão Unicode. Aí a gente tem uma linguagem que permita a representação dessas relações entre as coisas das quais eu vou falar alguma coisa. Eu preciso ter um padrão que estabeleça uma maneira formal de dizer que de alguma coisa eu sei outra coisa e essa outra coisa é isso. Ou seja, as famosas triplas.
Eu estou falando de uma maneira, talvez a Suemi esteja torcendo né, o nariz para a maneira como eu estou falando de uma maneira totalmente informal. Você me corrija, por favor, Suemi, mas é uma linguagem bem informal. Por cima desses padrões que estabelecem como que eu posso dizer coisas a respeito das coisas, ou estabelecer propriedades, eu tenho que estabelecer linguagens que me permitam gerar propriedades de objetos, ou seja, eu tenho aqui uma linguagem chamada OWL, que é uma linguagem de ontologias. Eu tenho uma linguagem ou algumas linguagens para estabelecer regras de negócio, ou regras lógicas. Eu tenho uma linguagem chamada Sparkle, que é um superset, é um superconjunto do SQL para fazer consultas semânticas. E, em cima disso, em cima dessas camadas, eu posso ter uma camada unificadora de lógica, eu posso estabelecer provas, ou seja, se as minhas ilações, quer dizer, se os meus statements, se as minhas afirmações sobre os objetos que eu estou tratando são lógicas, eu posso testá-las. Se eu digo, todo homem é mortal, Renato é homem, e eu digo, Renato é imortal, tem alguma coisa errada. Ou seja, se eu definir o que é homem, o que é Renato e o que é mortalidade, e eu faço uma afirmação que não casa, ou seja, as máquinas têm capacidade de, por meio de reasoners, né, por meio desses mecanismos de prova, contestar essas regras das quais eu estou falando. E isso permite, né, bom, outras coisas das quais eu nem vou tratar hoje, a questão de estabelecimento de confiança entre conexões, eu sei quem está falando, com quem eu estou falando. Tem aqui uma coisa que atravessa todas as camadas, que é a possibilidade de criptografia de dados. Então, esse talvez não seja nem o mais atual, mas é bastante atual. Esse é o stack da web semântica. E aí, sem ser enfadonho, eu vou convidar vocês para a gente falar sobre cada uma dessas coisas. Podemos? Não, sem ser absurdamente técnico. Eu quero trazer uma coisa que é intrinsecamente técnica, mas falar de uma maneira bem informal. Por isso que a Suemi depois vai me corrigir de várias coisas que eu falei errado, ou que eu não deveria ter falado dessa maneira. Tô brincando com você, Suemi. Não, tá ótimo. Unicode. Vocês que são novos não lembram de uma época em que a gente lia arquivos com páginas de código diferentes e o nosso texto ficava cheio de pontinhos de interrogação, ou então a gente, olha, está tudo errado no meu texto, no meu documento, porque você criou documentos com codificações diferentes. A gente era obrigado a assumir o padrão ASCII, né, que são só as letras do inglês, não tinha acento, não tinha caracteres especiais, cedilhas, etc. E aí foram surgindo páginas de código latino, cirílico e por aí vai. A primeira, talvez uma das camadas mais básicas para a unificação de recursos é você promover a representação de todos os caracteres possíveis e imaginários. O Unicode é tão completo que existem slots vazios, e se surgirem novas linguagens, novos emojis, ainda existem vários espaços em branco para você complementar com as coisas que estão por vir. Então, a gente tem hoje como representar qualquer documento na sua linguagem de origem, seja uma linguagem morta, viva, usada, não usada, por aí vai. E um dos princípios de design do Tim Berners-Lee é que a gente tinha que usar identificadores universais de recursos para os nomes das coisas. Usar identificadores universais de recursos no formato HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, o protocolo de transferência de hipertexto, de forma que as pessoas possam buscar esses nomes,
Quer dizer, aqui eu já estou falando, eu poderia criar um sistema meu, ad hoc, com as minhas URIs. Quer dizer, aí não seriam URIs, mas eu posso usar o padrão da URI para um sistema fechado. Mas quando eu uso um padrão aberto de URIs, eu estou habilitando que o meu sistema possa ser interligado com outros sistemas. Proveja informações que sejam úteis em formatos padrão nessas URLs, nessas URIs. E inclua links para outras URIs. Aqui eu já estou falando da formação de comunidade. A ideia de uma web semântica é uma ideia também de formar comunidade de conhecimento. Se eu posso conectar as coisas, eu estou convidando esses itens de acervo a serem conectados a outros itens de acervo por meio de relações significativas que contenham significado. Então, para quem não conhece, bom, acho que todo mundo conhece, né? Isso aqui é uma URI. Ah, mas qual é a diferença de URI para URL? Toda URL é uma URI, mas nem toda URI é uma URL. Aqui eu estou trazendo HTTP, mas eu poderia ter, por exemplo, FTP, ou file, ou mail to. Aqui eu tenho o primeiro método de acesso, que pode ser são os protocolos. Eu posso ter HTTP, eu posso ter FTP, eu posso ter SSH, eu posso ter o padrão, o formato de e-mail. Mas o fato é que essa URI pode ser decomposta nesse conjunto, o protocolo, o recurso. Aí eu tenho aqui o domínio, né? Se for o caso da web, eu tenho o top level domain, o domínio de alto nível, os subdomínios. Aí aqui eu tenho aqui eu tenho o local, e dentro do local eu tenho a especificação da hierarquia dos meus elementos, dos meus itens, e eu posso até navegar em uma parte desse elemento usando essa notação. Então, o recurso, a locação, o método, o protocolo. Por exemplo, aqui eu vou acessar com o protocolo 80, ou seja, é o HTTP, mas se eu estivesse usando, se eu quisesse usar HTTPS, ou seja, usar uma página com segurança, eu já teria um outro protocolo. Essa é a URL, a URI. São URLs formados pela URI. Quando eu nomeio minhas coisas usando URIs, eu digo aonde achá-los. Quando eu uso URIs com um protocolo aberto, como HTTP, eu digo como achá-los. E se eu prover dados em formatos padrão, eu digo o que as coisas são. Essa é a ideia de semântica que a gente está embutindo. Então, como eu estava falando antes, eu preciso de alguma coisa além para representar a semântica. Esse é o HTML. HTML, como eu falei, tem um conjunto limitado de tags. Eu até tenho algumas tags que permitem que eu insira metadados. Então, tem um campo meta no HTML que eu posso colocar palavras-chave. Mas isso é um metadado bastante anacrônico, né? É como se eu estivesse criando listas de cabeçalhos de assunto, né? Ou eu tivesse um campo, eu não sei quem é familiarizado com Mark, com os padrões com o ACR2, os padrões de metadados para itens bibliográficos. Eu tenho campos em que eu posso preencher com conceitos, com termos, na verdade. Mas não existe nenhum controle sobre os termos que são adicionados. Então, se eu inspeciono o código de uma página web, eu muitas vezes vou ter um campo meta lá no cabeçalho, e nesse campo o autor pode colocar qualquer palavra que ele quiser. Ele vai colocar palavras na esperança de que o mecanismo de busca, ao fazer a coleta desses metadados, indexe aquela página utilizando aqueles metadados. Mas não existe... A semântica, nesse caso, é implícita e distante. Não tem nada de explícito. É implícita porque eu escolho uma palavra, essa palavra... se eu quisesse, por exemplo, que a página fosse indexada
e encontrada por mecanismo de busca em português, em inglês, eu teria que sair adicionando todas essas palavras para que a página fosse indexada. Esses são os limites do HTML. Eu não tenho tags, eu não posso criar tags que digam de que trata o meu documento. O XML, por outro lado, é uma linguagem aberta, no sentido de que não existe um tag set, né, um conjunto de tags único. Pelo contrário, existem muitos namespaces, né? Eu poderia traduzir como espaços de nome. Existem muitas propostas de tags. Aqui tem a proposta do HTML. São essas, e de tempos em tempos eles revisam, criam uma nova tag, e elas são extremamente homogêneas e conhecidas. Tem aquela história, para grandes poderes, grandes responsabilidades. No XML, não existe um conjunto fixo de tags. Então, eu posso criar tags aninhadas, ó, first name, last name, certificates, scores, posso criar catálogo, spring, título, linha, página. Eu posso aninhar. Agora, o que é um item? O que é um caption? O que é uma page? O que é uma line? Não existe uma garantia, se eu escolho minhas tags, não existe uma garantia de que haja uma homogeneidade, uma universalidade, um acordo semântico, uma concordância sobre que esses termos devam descrever essas coisas. Por exemplo, eu posso discutir, nós queremos criar um campo para falar sobre a pessoa que fez uma obra. O meu campo vai ser author. Aí a Juliana vai falar, não, vai ser creator. Outra pessoa vai falar owner. Outra pessoa vai falar writer. Então, existe uma diferença entre a semântica humana, que depende de uma interpretação, e existe uma diferença de uma semântica formal, que não admite ambiguidade. Então, como é que a gente resolveu? Bom, a Juliana ganhou. O pessoal se reuniu, né, vários bibliotecários se reuniram em Dublin, no Ohio, não na Irlanda, e chegaram ao padrão para descrever itens bibliográficos chamado Dublin Core. Um conjunto de tags que são, hoje em dia, um padrão de fato, porque é adotado no mundo inteiro para descrever itens bibliográficos, web-bibliográficos e por aí vai. Mas isso não tira do XML essa possibilidade de que eu crie novas tags. O fato é que criar ou reinventar a roda não é bom. Então, a ideia é que a gente busque os consensos semânticos quando nós estamos criando esses itens. Então, vamos lá. Nós estamos crescendo aqui nessa... Né? Vamos ver. O RI, Unicode, XML. Então, XML ótimo. Mas eu posso aninhar coisas indefinidamente no XML. Tinha que haver uma camada semântica acima do XML. O XML é somente uma linguagem de representação. Né? Eu tenho que criar esses conjuntos consensuais de nomes ou de tags, esses tag sets consensuais, que a gente chama de namespaces. Esses namespaces são regulados por um namespace, que é o XML namespace, que é, por si só, um namespace. E vocês vão ver que o cabeçalho de um arquivo XML bem formado, ele começa com a declaração dos namespaces que eu estou usando no documento. Então, uma vez que eu declare, XML namespace Fern, eu posso usar esse Fern ao longo do meu documento, porque eu estou fazendo referência ao lugar na web em que essas coisas são definidas. Existem autoridades. As autoridades regulam e de certa maneira, consolidam a semântica a respeito das coisas. Então, eu estava falando com a Juliana, né, a gente estava discutindo como é que eu vou descrever quem fez um texto. Ela acabou ganhando, e quem descreve um texto é a creator. Só que o creator, no Dublin Core, que é um desses namespaces.
Se eu quiser criar uma ontologia de religião, eu quero me referir aos deuses, eu posso querer escolher creator também. Eu posso usar a palavra creator. Só que o meu creator vai fazer referência a um outro namespace, não mais ao Dublin Core. Então, quando eu digo o endereço, por exemplo, o endereço de onde estão vindo as minhas tags, ou seja, Fern, eu estou definindo aqui. Furniture.type é uma coisa. Furniture price é outra coisa. Furniture material é outra coisa. Agora, eu posso ter, por exemplo, pegar o get tesauros, né, do tesauro de arte em arquitetura, eu posso ter um outro material que não é definido pelo Fern, mas é definido em outro namespace. Então, o namespace, a sintaxe desses namespaces, sempre estão no início dos meus arquivos XML, e eles declaram onde é que a fonte e o que define os termos, né, que eu vou usar no meu documento. Beleza, vamos lá. Então, esse aqui é um exemplo, quer dizer, aqui é um exemplo do XML esquema. Eu estou definindo o XML namespace, de onde vem XML namespace XS, é um outro namespace. XML namespace XSI é um outro namespace. E eu estou, se eu pegar, por exemplo, o Dublin Core, um documento, muitas bibliotecas, muitos museus, muitas galerias, muitas instituições de patrimônio histórico, quando desejam publicar os seus itens, o Dublin Core não pode faltar, porque foi definido nessa reunião e mantido 15 padrões que são padrões de fato para descrever coisas. Título, o nome dado a um recurso. Criador, a entidade primariamente responsável pelo conteúdo. Assunto, descrição, o publisher, né, o editor. Quem contribuiu, data, o tipo, formato, o identificador daquele recurso, a fonte, a linguagem, relação com outros recursos, a cobertura e os direitos. Cobre tudo? Não. O Dublin Core é um pequeno subconjunto de um padrão mais antigo na biblioteconomia, que é a ACR2 e o MARC. O MARC foi uma das primeiras tentativas de intercâmbio de recursos bibliográficos. Então, MARC é o Machine Readable Catalog, o catálogo legível por máquina. No escopo da Web Semantic, decidiu-se por um conjunto bem simples que almejasse a universalidade. Então, vieram os namespaces, né? E aqui é um exemplo de um documento que, como eu falei, no cabeçalho, XML namespace, Dublin Core. O Dublin Core é mantido nessa página. Essa página fala quais são os elementos do Dublin Core. Então, se eu tenho aqui o sobrenome, na verdade, todos os nomes, creator do Dublin Core, subject do Dublin Core, type do Dublin Core, identifier, relation, rights, eu posso misturar elementos de N diferentes namespaces numa página, desde que eu declare a fonte de cada um desses elementos no início. Tá claro? Tá claro, mas tá chato. Gente, façam perguntas, vamos lá. Tá falando assim, eu tô querendo ver arquivo. Não, calma, a gente já vai ver. Esse é um outro namespace muito comum, o friend of a friend. Ou seja, alguém achou que tinha que também normalizar a maneira como a gente se refere a relações. Então, aqui eu tenho nickname, apelido, site, weblog, veja também, nome, fulano ou fulana conhece fulano ou fulana. Fulano ou fulana tem uma página, uma homepage. Fulano ou fulana tem uma data de nascimento, uma página, está interessado nisso. Então, o friend of a friend é um outro namespace muito comum. E eu posso começar a criar grafos de conhecimento. Aqui, o Andreas tem essa homepage
tem esse nome, tem esse e-mail, ele conhece, né, essa entidade que tem essa mailbox, que tem esse nome, tem esse first name, esse nome, e por aí vai. Então, FOAF é um outro namespace. E um namespace que é extremamente importante para bibliotecas e instituições de acervo, como arquivos, é o SCOS. O SCOS, na verdade, quem conhece a ISO de tesauros e de vocabulários controlados, a gente fala das relações que esses instrumentos possuem. Então, a gente tem relações de todo parte, relações de gênero e espécie, relações de equivalência ou quase equivalência e relações de ver também, relacionado. E como é que a gente poderia trazer uma coleção sem se lançar ontologias muito rebuscadas? Como é que eu posso trazer uma coleção existente para web semântica? Eu posso usar o SCOS. O SCOS, vocês podem depois consultar a referência do SCOS, ele fornece, junto com o Dublin Core, instrumentos para a gente definir coleções, conceitos, esquemas conceituais, coleções ordenadas. Por exemplo, se eu tenho uma publicação que tem volumes e fascículos, eu posso definir essas coisas. Rótulos alternativos. E eu posso começar a criar grafos como esse. Eu tenho aqui no meio, bom, prefixo, rótulo, cooperação econômica. Um rótulo alternativo, cooperation. Nota de escopo, inclui medidas cooperativas nas instituições bancárias, comércio, indústria, etc., entre países. Eu estou estabelecendo uma rede de relações somente usando, até agora eu só falei de Dublin Core, de Friend of a Friend e de SCOS. Nós estamos bem no iniciozinho, isso já está disponível. Eu não preciso queimar a cabeça para criar semântica. Eu posso utilizar eu vou chamar de essas ontologias leves, que já são os namespaces. Tá? E eu tenho várias delas. Eu tenho as GeoNames, eu tenho os COS, eu tenho o VCard para cartões de visita, eu tenho ontologias para food, eu tenho ontologias para patrimônio histórico e cultural, eu vou mostrar no final da apresentação. O Dublin Core, que eu falei, tem o SIC, que é também uma ontologia. Eu tenho a DBpedia, entre outros. Então, com essa fonte de dados, vocês podem copiar essa URL. Aliás, depois eu vou enviar para a Juliana a apresentação, ela pode colocar para download de vocês, se vocês quiserem. Vocês podem buscar nessas páginas as fontes desses espaços de nomes que declaram e definem o que são as coisas e aqueles termos dentro de um domínio do conhecimento. Mas a gente ainda está no iniciozinho da nossa pirâmide. Para que eu possa falar coisas a respeito de outras coisas, né, aqui eu tenho, sobre essa coisa, eu posso falar essa coisa e o valor dessa coisa é isso. Eu tive que definir, eu não, né? Tiveram que definir esse padrão que homogeneiza a maneira como a gente faz referência a propriedades de objetos. Então, o RDF, o Resource Description Format, o formato de descrição de recursos, é um outro padrão do W3C que, com RDF, eu posso dizer que alguma coisa tem uma propriedade, ou várias propriedades, e cada uma dessas propriedades tem um valor. E os links RDF nos mostram o que e como as coisas estão conectadas. O que e por quê. Tá? Então, aqui eu posso ter o recurso 1, tem uma propriedade que é 1, a propriedade 2. A propriedade 2 tem um valor qualquer, pode ser um número. A propriedade 1,
o valor da propriedade 1, do recurso 1, é o recurso 2. E o recurso 2 tem a propriedade 4 e a propriedade 3. Eu posso criar cadeias de recurso, propriedade, valor, de objeto, predicado, sujeito, predicado, objeto. Existem nomes diferentes para essas triplas, mas a ideia é que, com triplas, eu sempre parto de alguma coisa, que é um recurso. Esse recurso tem uma ou mais propriedades. Essas propriedades é o que interliga esses recursos a outros recursos. E essas propriedades têm valor. Então, Bob é amigo da Alice. Bob está interessado na Mona Lisa. A Mona Lisa foi criada por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nasceu em Gênova. Gênova fica na Itália. Sei lá, acho que sim. Pelo que eu me lembro, é isso. A Gioconda, esse trabalho, Gioconda em Washington, diz respeito à Mona Lisa. Então, eu tenho aqui um grafo de conhecimento. E como é que isso se dá no XML? Eu tenho aqui uma tag, um novo tag set chamado RDF, um novo namespace, que descreve coisas como descrição. A gente tem que ler isso aqui. Sobre esse recurso, eu digo que ele tem uma propriedade que é autor. E esse autor é isso aqui. Só que aqui, autor é um outro recurso. Sobre esse discurso, eu digo que tem uma propriedade idade, que é do tipo age, que é do tipo paper, que tem um valor 27. Então, essas cadeias se materializam, se reificam nessas triplas em RDF. E eu posso ler de várias maneiras, por exemplo, sujeito, predicado, objeto. Aqui, geralmente, eu tenho um verbo. No final das contas, é tudo um nó. Eu tenho um grafo, né? Um grafo, nó, aresta, nó. Mas eu também posso ver isso como entidade, relacionamento entidade. Eu sempre tenho uma entidade no final, uma entidade no início, e um relacionamento entre essas entidades. Então, aqui, por exemplo, o Machenzo é uma pessoa. Ele tem uma propriedade que é ter um nome, um primeiro nome, ou seja, sobre o Machenzo, pode-se dizer que ele tem um nome, e o primeiro nome dele é Mark. Assim que eu vou declarando as coisas. Tá? Aí as coisas vão eu vou falar, puxa, mas de onde veio esse first name? Ah, veio do FOAF, tudo bem. Então, first name, eu posso declarar que no Renato namespace, first name é outra coisa. Mas se eu estou fazendo referência ao FOAF, eu sei que isso significa o primeiro nome de uma pessoa, etc. Mas eu posso ter também conceitos ou entidades que não são descritas pelos espaços de nome disponíveis. Eu posso precisar recorrer a outros, eu vou dizer, vou usar um nome horrível, mas gabaritos semânticos. Essas ontologias seriam a materialização formalizada de consensos semânticos a respeito das coisas. Uma frase longa, né? Mas então, gabarito semântico. Fulano publicou um gabarito, ou um grupo, uma instituição, e aí eu tenho como descrever coisas de uma maneira mais padronizada. Então, vamos lá. Essas minhas triplas vão se transformar, vão ganhar um aspecto semântico ainda aumentado. Né? Quando eu digo, aqui eu tenho recurso, propriedade, valor. Essa folha tem uma cor, e a cor pode ser 1, 2 ou 3. Mas eu posso descrever que uma folha é um objeto físico não agentivo, né? E o objeto físico não agentive physical object é um objeto físico. Cor é uma qualidade física, e qualidade física é uma qualidade. E uma região de cores é uma região física, né? A gente está falando de física no sentido de um comprimento de onda, que é uma região que tem uma topologia,
uma faixa de valores. Quando eu começo a trazer informações semânticas sobre aqueles objetos dos quais eu estou descrevendo, porque antes, olha, eu estava falando da Mona Lisa, mas eu não disse que Mona Lisa é um quadro. O que é um quadro? É uma pintura, um óleo sobre tela. O que é um óleo sobre tela? Quando eu começo a descrever as coisas sobre as quais eu estava somente relacionando entre si, eu estou entrando no reino das ontologias. Então, uma ontologia é uma, eu vou dizer uma opinião, mas não é uma opinião, é um consenso sobre o que são as coisas, né? O que existe e o que são as coisas que existem. Então, para criar ontologias, eu preciso de acordos epistemológicos e ontológicos para que eu possa descrever cada uma das coisas que eu estou interligando a partir dessas triplas. Deixa eu parar um pouquinho, só para olhar para a cara de vocês. Está tudo bem? Oi. Vamos fazer um sanity check de 1 hora. Alguma questão que não está muito clara? O que vocês gostariam de perguntar? Ou posso mandar ver? Manda ver? Maravilha. Eu acho que sim, né? Tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos. RDF no XML. Então, eu tenho já o RDF, ainda vou falar das ontologias. Uns exemplos de como o meu arquivinho XML vai ficando colorido. Ó, eu tenho aqui a declaração do XML, tenho aqui os namespaces que eu estou usando o FOAF, estou usando o RDF esquema, estou usando esse namespace 0, que é da DBpedia, eu estou usando esse esquema, que é do esquema.org, eu estou usando esse gel. E uma vez que eu declaro, eu posso usar FOAF person. Todo mundo sabe o que é uma person, porque está definido no FOAF. E o objeto dessa person, ou seja, aqui eu estou dizendo que isso aqui é uma person, mas olha aqui a minha URL, a minha URI aparecendo. http dbpedia.org resource Bob Marley. Bob Marley é um recurso que é uma pessoa. Então, sobre essa pessoa, eu posso dizer, né, que ele tem um rótulo. Em inglês é Bob Marley, em francês também é Bob Marley. Eu posso, olha, tem um ver também, Bob Marley, ver também. Esse recurso aqui, que é a descrição da religião Rastafari, está ligado ao Bob Marley de alguma maneira. Alguém definiu que, ó, see also, ou seja, veja também. Você viu o Bob Marley? Veja também isso aqui. O Bob Marley tem esse aqui, birthplace. Birthplace é o local de nascimento, mas quem definiu isso? Opa, a DBpedia. Tem um lugar que diz que birthplace é o local que nasceu, não é o lugar, não é a minha, não é eu posso ter uma cidadania, mas birthplace é birthplace. E aqui eu tenho o esquema country. Country vem da onde? Vem do esquema.org. Country é Jamaica. Sobre a Jamaica, eu posso dizer que tem um nome em inglês que é Jamaica, tem um nome italiano que é Jamaica. Eu posso dizer que tem uma latitude. Opa, de onde vem latitude? Do GeoNames. Então, latitude e longitude estão definidos aqui. Então, tem geolatitude, geolongitude. E eu posso dizer também que tem uma homepage, que é mantido pelo, né, governo da Jamaica. E eu termino, né, esse esquema. Né, onde é que eu abri esse esquema country? Abri aqui, fechei aqui. Onde é que eu abri esse esquema pessoa? Abri aqui, fechei aqui. Onde é que eu abri o esquema, o birthplace? Eu fechei aqui, abri aqui. Então, você vai ver que a informação vai ficando aninhada. E o RDF é o que permitiu que eu estabelecesse essa estrutura aninhada como uma forma de dizer coisas a respeito de coisas. Por isso que eu fechei aqui, ó, RDF abriu aqui, fechou aqui. E por aí vai. Renato. Manda. Antes que as pessoas fiquem mais desesperadas, né, olhando esses esquemas, a gente tem ferramentas, né, para fazer isso de forma mais automática, né? Não manualmente. Claro. Vocês acham que vocês vão ter que... Vocês acham que vão ter que escrever tudo isso? Não, isso é gerado. Isso é gerado. Você vai trabalhar, na maior parte das vezes, com uma estrutura
gráfica, em que você vai criando as entidades. Aí, na medida que você posiciona as entidades em uma determinada posição da hierarquia, isso tudo é exportado para você. Tranquilo. Eu podia... Falha minha. Se você tiver o proteger aí para mostrar, acho que vale a pena, né? Uma ferramenta pior que para... não tenho. Tudo bem, eu também não tenho. Mas então, bom, obrigado. Isso aqui a gente não cria na mão, não. Mas é só para vocês entenderem, se vocês lerem algum dia. Muitas vezes você nunca vai ler o próprio arquivo XML. Você vai interpretá-lo de uma maneira gráfica, mas a máquina vai ler e vai entender. Então, eu tenho aqui vários arquivos XML com os namespaces usando RDF. Aí a gente vem para as ontologias. O que a ontologia traz a mais? Então, eu estava falando de ontologias como visões sobre o mundo. Eu posso dizer coisas, posso fazer afirmações sobre coisas e discutir o estatuto ontológico das coisas, o que existe, como existe, o que é. Então, no topo do RDF, o RDF não consegue fazer isso. O W3C acabou criando uma nova linguagem, um novo padrão, que na verdade é uma família de padrões, para representar essas visões do mundo que existe. Então, novos termos foram acrescidos. Ontologia. Eu posso declarar uma ontologia, que tem um prefixo, e essa ontologia tem classes. Então, nessa ontologia sobre chás, eu posso ter classes que são chás. Aí eu tenho classe, eu vou ter uma subclasse chá, que é Darjeeling. Tem uma subclasse que é preencha com seu chá favorito. E existe uma maneira de representar essas classes e subclasses em uma linguagem que é baseada no XML, que é baseada no RDF, mas que acrescenta algumas novas tags, que são tags ontológicas. E o legal das tags ontológicas é que eu posso começar a declarar relações entre coisas. Uma vez que eu tenho uma opinião ontológica sobre as... Opinião não. Uma visão ontológica sobre as coisas, eu posso dizer, se Renato é filho de Ana Maria é mãe de Renato. Por quê? Porque alguém definiu que filho e mãe são relações inversas. Ser mãe de, ser pai de, ser filho de. Se fulano é meu irmão, eu sou irmão dele. Né? Então, tem relações de equivalência, relações inversas. Eu posso estabelecer, por exemplo, classes. Eu vou dizer que idade é uma propriedade, mas a idade não pode ser menor do que 0. Idade de um ser humano não pode ser menor do que 0. Eu posso dizer, também não pode ser maior do que 200. Pode, mas não sei o que. Bom, por isso que tem que haver consenso. Na hora que eu represento um consenso ontológico numa ontologia, eu estou formalizando acordos semânticos. E quando eu formalizo acordos semânticos, essa representação numa linguagem permite que os mecanismos de reasoning façam inferências a respeito daquilo que se concordou que as coisas são. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo de uma ontologia. Eu tenho aqui uma classe, professor. O nome é professor. Uma classe, membro do corpo docente, faculty. Empregado. Tem uma interseção com coleção. Pessoa, trabalha para. Eu posso dizer que todo empregado trabalha para uma organização. Eu vou declarar, quando eu declaro, quando eu crio uma ontologia, eu estabeleço restrições sobre as coisas. O RDF representa as relações. A ontologia declara o que pode existir. O RDF aceita tudo. A ontologia diz o que pode existir. Né? Falando bem... então, isso aqui é um outro exemplo de ontologia, uma ontologia de pizza. Essa é muito famosa. Eu vou declarar que pizza, não somente o que existe, mas que tipo de relação pode existir entre as coisas que existem. Então, uma ontologia, eu estou definindo uma pizza. Pizza é uma entidade. E ter uma base é uma relação. Tem uma base que é de, sei lá,
é de trigo, é sarraceno. Ter um país de origem também é uma propriedade. Ter um ingrediente é uma propriedade. As ontologias definem não somente as coisas e como elas podem se relacionar, mas também quais são as relações possíveis. Isso é uma ontologia. Mas aí, falando ainda de ontologia, bom, aqui é a ontologia representada em OWL. Eu posso dizer que pizza tem... Eu posso criar restrições, ou seja, toda pizza tem um recheio, uma cobertura. Se não tiver cobertura, não é pizza, é outra coisa. É sei lá. Ah, não, Renato, não. Pode ter pizza sem recheio, sem cobertura. Não, vamos discutir. Enquanto a gente não chegar a um acordo, a gente não pode criar uma ontologia. Mas eu também posso discordar de você, posso criar a minha ontologia e você vai criar a sua. Esse é o problema, né? Ontologias são frutos de acordos entre comunidades. Mas comunidades diferentes podem diferir em como que a gente entende que as coisas são ou devem ser. E para que as ontologias sejam bem formadas, existem classes de ontologia. Existem ontologias que a gente chama de ontologias de topo. São ontologias que dizem como que a gente deve criar ontologias. Elas falam das entidades mais fundamentais no mundo, no universo, ou mesmo nos universos imaginários, como que a gente deve dizer que as coisas são. E a gente tem ontologias intermediárias e ontologias de domínio, que são aquelas com as quais a gente vai trabalhar no dia a dia. Mas só para a gente dar uma ideia, existem bibliotecas de ontologias. Eu não preciso criar ontologia. Isso aqui é a OBO Foundry. Um colega meu, Maurício Almeida, é um dos contribuidores dessa OBO Foundry, que é gerenciada pelo Barry Smith. Tem outro colega meu, que é o Giancarlo Guisardi, que está muito ligado a outras comunidades que publicam ontologias. Mas o fato é que qualquer um pode publicar a sua ontologia. Qualquer um. Até eu posso criar minha ontologia. O fato é que criar uma ontologia não é uma grande coisa. Difícil é fazer com que as pessoas aceitem a sua ontologia. Difícil é chegar a consensos ontológicos sobre o que as coisas são. Então, quando você cria uma foundry, né, quando você cria uma grande biblioteca de ontologias, em que centenas ou até quase milhares de pessoas trabalham para publicar ontologias que possam ser reutilizadas por outras pessoas, de forma que eu não preciso reinventar a roda. Tá? Então, essa aqui é uma das ontologias de topo, só trazendo aqui para... Como é que é uma ontologia de topo? A ontologia de topo fala das coisas no mais alto nível. Entidades. Entidades podem ser ocorrentes ou continuantes. Aí aqui ocorrentes são eventos, continuantes são as coisas. Podem ser independentes, pode ser dependentes, por exemplo, a cor do Renato é um continuante, mas que é dependente do Renato. A idade do Renato é um continuante que é dependente do Renato existir. Se o Renato morreu, ele não tem mais idade, mas ele tem data de... Então, essas ontologias de topo estabelecem um nível mais básico de como as coisas podem se relacionar. Mas mesmo as ontologias de topo não são completamente unânimes. Então, eu tenho aqui a Basic Formal Ontology, do Barry Smith. Eu tenho aqui a Unified Formal Ontology, do Giancarlo Guisardi. Eu tenho a Dolce, do Nicola Guarino. Elas não diferem assim radicalmente, mas são opiniões também. Existem pequenas diferenças sobre como que seria a melhor maneira de descrever o mais alto nível de todas as coisas. Agora, sobre essas ontologias de topo, a gente cria as ontologias de tarefa, ou as ontologias de domínio, ou as quase ontologias de topo. Essa ontologia, na área de patrimônio histórico e cultural, é muito importante. Essa é o SciDoc CRM, uma ontologia, né, muito utilizada para descrever objetos, entidades
de patrimônio histórico e cultural. Então, veja bem, essa ontologia de topo fala que entidades, continuantes, materiais e imateriais. O SciDoc já fala que objeto informacional foi criado, tem um processo de criação. O processo de criação tem uma duração, tem um tempo, começou e terminou. Foi levado a cabo por uma ou mais pessoas. As pessoas, quer dizer, tem uma representação visual dessas pessoas, às vezes do artista. E essa pessoa tem um nascimento, que se deu num lugar, que se deu numa data, que nasceu de uma pessoa, de uma mãe. Então, objetos feitos por seres humanos, que têm uma representação visual. Então, você vê que visual item pode dizer respeito ao objeto em si ou à pessoa que fez o objeto. O período, eu tenho, então, declaração de períodos. O tipo helenístico, esse objeto é do grupo tal. Então, o SciDoc CRM é uma espécie de ontologia de topo. Não é uma upper ontology, mas é uma espécie de ontologia de topo, que a partir do SciDoc eu posso criar extensões. Se o CPDoc, por exemplo, fosse criar uma ontologia para descrever o seu acervo, certamente a gente pegaria o SciDoc como um template, uma forma para declarar semanticamente os objetos em alto nível, mas certamente a gente teria que criar extensões para descrever nos níveis mais granulares. Tá claro? Bom, estou terminando a pirâmide. Eu falei de uma rede interligada, né? Uma rede interligada de triplas. Essa rede interligada de triplas, para que ela seja pesquisada semanticamente, eu preciso de uma linguagem que me permita declarar a semântica que eu quero naquilo que eu estou buscando. Então, muitas instituições que possuem esses acervos criam um endpoint, um ponto de entrada, na qual eu posso usar essa linguagem chamada SPARQL, que é uma linguagem para queries, para consultas semânticas. Então, aqui, por exemplo, selecione um conceito. Aqui eu selecione conceitos, no qual se fale alguma coisa a respeito, limitando a 100. Essa consulta aqui, por exemplo, eu selecione qualquer comentário, né, no qual o recurso de origem seja a capsaicina, que é um componente da pimenta. Então, aqui eu vou trazer tudo que é relacionado à pimenta. Eu posso brincar com essa linguagem, tem até um notebook aqui no meu GitHub, em que eu mostro como que a gente pode criar queries dentro do Python para esses endpoints, para esses pontos de entrada nos acervos de triplas. Um termo que eu acho que eu usei, eu falei de tripla RDF. Se eu junto um monte de tripla num banco de dados de tripla, eu tenho o que se chama de triple store, ou seja, um armazém de triplas. Estranho ou não, o armazém de triplas é como os arquivos se abrem para o mundo. Europeana é um armazém de triplas, com um ponto de entrada na qual as pessoas podem fazer consultas. E não somente isso, eu posso conectar os meus itens aos itens da Europeana, bastando para isso criar uma tripla RDF que parta de um recurso meu, escolha uma relação e pouse num recurso que está descrito pela Europeana. Acho que esse é o último. A última coisa que eu queria dizer é uma família de lógicas, né? Lembra, né, que eu estava aqui, né? Falamos de URI, Unicode, XML, RDF, RDFS é um acréscimo dos esquemas do RDF, OWL, Sparkle. A última coisa da qual eu vou falar é o RIF. O RIF é o formato para intercâmbio de regras. Eu posso criar regras, complementa algumas regras que não podem ser
declaradas pela OWL para dizer que para estabelecer condições, ou isso existe, isso não existe, isso é igual a isso, existem condições. Então, eu posso estabelecer, inclusive, lógica descritiva, matemática, usando essas linguagens de regras. E eu tenho alguns sabores dessa RIF, dessa Rule Interchange Format. Então, o RIF era para ser um padrão, mas, na verdade, hoje em dia, é mais uma infraestrutura para fazer padrões conversarem, porque, como eu falei, a questão, todo mundo gosta de um padrãozinho. Então, já criaram o CASP, já criaram o RD, já criaram o Silk. Então, o RIF, hoje em dia, é uma maneira de fazer com que cada um desses seja interoperável. E todos esses padrões falam de... olha aqui uma regra. Prefixo, sobre isso aqui, existe um grupo. Para cada estudante que está com medo de matemática e matemática bom, eu não vou interpretar aqui, mas essa linguagem é lógica no sentido de que ela é não ambígua e pode ser interpretada como um predicado lógico. Fechamos o stack da Web Semântica. E os arquivos, né? Alguma dúvida, alguma questão antes da gente falar dos arquivos? Agora, Renato, você falou que a Europeana Europeana não, mas a gente tem, né, vários triple stores de domínio. O Google também disponibiliza, né, Sim. sobre tudo. A gente tem como fazer essas consultas de Sparkle, usando o Sparkle para qualquer coisa, né? Sim, usando sim. Desde que com a você ajuda do saiba. Google. Exato. O Google, na verdade, ele embute a semântica, ele pega uma query sintática e ele infere a semântica para você. Né? Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela. Se eu, por exemplo, eu vou abrir aqui o Google. Estou fazendo uma consulta por Getúlio Vargas. O Google vai entender o que eu quero, eu posso colocar errado e tudo. Ele vai abrir, isso aqui é a consulta as usual, né? Mas isso aqui é como você está falando. O que aparece aqui à direita já é fruto de um grafo. Então, é o que você está falando. Aqui tem uma representação em triplas e eu posso navegar. Ó, Getúlio Vargas, eu posso clicar em Alzira Vargas. Alzira Vargas eu posso clicar em Lutero Vargas. E aqui eu estou navegando, eu estou navegando por esse grafo do Google. Ele está em paralelo ao acervo de páginas. Esse grafo ele está apartado, quer dizer, é uma camada semântica num conjunto de páginas. Se eu pegar aqui DBpedia Endpoint, eu vou ter aqui também um lugar onde eu posso fazer uma consulta no que está por trás da Wikipedia. A gente usa a Wikipedia, mas por trás da Wikipedia tem um grafo também. E esse grafo, também nos permite navegar. Inclusive, deixa eu brincar aqui, deixa eu ver se eu consigo. DBpedia, Endpoint. Deixa eu ver se ele já vai me deixar. Eu tenho aqui a entrada do Getúlio Vargas na DBpedia. E ele está, olha aqui, gente, DBO, eu tenho um namespace próprio da DBpedia que me permite, de uma maneira unificada e não ambígua, fazer relações entre coisas. Então, aqui eu dei uma entrada, mas eu estou navegando por um grafo a partir de hiperlinks, mas esses hiperlinks aqui, eu vou arriscar uma coisa que eu não fiz. Você nunca faça isso, mas vamos ver se eu consigo. O código-fonte da página, eu provavelmente acharia os namespaces. Os namespaces e o RDF está aqui. Olha aqui, ó. Aqui resource
Aqui bom, mas como eu estou navegando em HTML, como eu estou navegando no meu browser, isso aqui é uma representação em HTML do XML por trás dessa página. Uhum. Mas eu tenho uma representação, isso aqui numa tripla, né? Isso aqui é uma tripla, e olha aqui, como é que a gente vai organizar nosso acervo? A gente vai pegar as nossas entradas, os nossos itens, a gente vai escolher namespaces que declarem como que os nossos itens se relacionam, alma mater, birth date, birth name, birthplace. Quer dizer, a gente pode pensar facilmente, e aí depois eu vou pedir para a Sueli me falar, porque ela já trabalhou com isso, numa transformação, por exemplo, do DHBB num conjunto interligado ele é interligado hoje, mas interligado por links que não são, como é que eu vou dizer, formais. Uhum. Mas eu poderia formalizar os links de interligação dos verbetes usando algum tipo de namespace. E quem sabe a gente não cria, usa os namespaces e as ontologias existentes, mas eu vou criar aquilo para o qual não existem representações hoje em dia. Tá? Isso, por exemplo, a gente tem assim, a gente pode ir misturando, né, as ontologias. A gente pode pegar o FOLF, Exatamente. que é de biografia, que vai falar sobre as pessoas, vai caracterizar e qualificar as pessoas. A gente pode juntar também Dublin Core, outras sim, ontologias que vão falar sobre acervo, exato. proveniência, e aí a gente faz uma, né, Um kosher. melanger, um mix and match. Você vai pegar o gel, porque você tem locais. Uhum. Aí você vai, puxa, não existe nenhum lugar que fale de eventos. A gente vai falar da intentona comunista. Será que fala isso? A gente pode assumir. Aí está um grande problema da primazia. Porque se Uhum. ninguém fala das coisas, se ninguém toma a frente e declara em algum instrumento o que são as coisas, por que eu vou criar um novo verbete sobre Getúlio Vargas que vai conflitar com o da DBpedia? E como a gente fala, como a gente sabe, né, o ponto central dessa grande rede de dados conectados é a DBpedia. Não se assuste, não. Isso aqui são as grandes instituições produtoras de conteúdo que estão interligadas. E olha esse NOC central. Esse NOC central, por acaso, é a DBpedia. E ele está ligado a cada uma dessas instituições que interligam seus dados entre si, ou pelo menos com o nó central. Cadê o CPDOC aqui? Né? Cadê as instituições de patrimônio histórico brasileiro aqui? Algumas podem estar. Mas o fato, aí vamos falar agora, a gente já falou das tecnologias, vamos falar das condições habilitantes, né, que permitiriam que a gente tivesse um lugarzinho ao sol aqui nesse grande mapa Isso tudo são triplas. São conjuntos de triplas que se conectam. Se eu sou aqui vamos lá, Agrovoc. Cada Agrovoc, cor é uma área, não é, Renato? exatamente. Esses conjuntos aqui de cores, tem uma legenda aqui embaixo. Deixa eu te dizer. Puxa, eu acho que. Aqui. Esse rosinha aí. Sozinha. Domínios, né, múltiplos, geografia, Ah, tá. governo, ciência da vida, linguística, mídia, publicações, redes sociais. Então, eu me beneficio por exemplo, LinkedIn. Por que o LinkedIn vai criar coisas se ele pode usar o que já existe? Eu vou usar o que já existe. Os geonames. Por que eu vou dizer o que é Rio de Janeiro quando eu estiver declarando os itens do CPDOC, se eu já tenho os geonames que diz o que é Rio de Janeiro? A questão são a primazia sobre o que são as coisas. Eu vou ter que competir com a DBpedia, porque já existe um verbete sobre Getúlio Vargas.
E na maioria, quer dizer, em alguns casos, esses verbetes vão beber no CPDOC, vão beber no Olha que, DHBB. olha que ironia, né? Quem está construindo esses verbetes bebe no DHBB, nos dossiês, nos arquivos pessoais, mas eles é que vão ser conectados, porque o nosso acervo não está, não tem essa intenção Ainda não. porque existe uma curadoria própria, enquanto que se eu abro para a Wikipedia, que tem a DBpedia como um instrumento semântico por trás, eu vou ver, por exemplo, Getúlio Vargas. Se eu procurar aqui, Wikipedia, Getúlio Vargas, vocês vão ver que existe uma correlação, linguagem. Ué, cadê o português? Tá aqui, deve estar aqui, né? Que isso, que coisa horrorosa. Não, tem sim. Tem que ter. Mas, como a senhora me falou, isso aqui é modificável por qualquer pessoa. Então, essa é a diferença entre uma curadoria de especialistas e uma curadoria de aberta, né? Claro que se eu vandalizar a Wikipedia, eu posso ser, inclusive, banido. Mas tudo que é modificado aqui, de alguma maneira, se transforma, é formalizado e pode se transformar em verbetes que eu diria semanticamente aware, semanticamente falhou uma palavra. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, já estamos na provocação, já vou terminar daqui a pouquinho, Suemi, para a gente poder discutir, né, debater. Depois eu mando os slides, que eu acho que eu superestimei o tempo, e a gente tem 500 milhões de slides aqui. Mas vamos lá. E os arquivos? Como que a gente, isso aqui são alguns links, né? Como que a gente decidiria sobre abrir? Queremos abrir. Como? Primeira coisa, Open Data. A gente tem que ter formatos abertos. Se eu não tiver formatos abertos, eu não consigo conectar as coisas. Então, existe toda eu tenho que ter licenças abertas, porque eu não posso conectar um conteúdo que não é conectável. Eu tenho que ter licenças abertas, quer dizer, licenças permissíveis, formatos abertos. Então, essas licenças são as mais permissíveis. Tem o Creative Commons, que dentre as open é a menos aberta, mas é a escolha, né, para instituições de patrimônio que abrem seus acervos, geralmente Creative Commons. Eu tenho que ter formatos abertos. Se eu abro o meu acervo e coloco em PDF, como é que eu vou interligar? Se eu abro e coloco Excel, então isso aqui é como se fosse os níveis de compliance, de aderência à abertura. Então, são o que a gente chama de modelo de dados interligados 5 estrelas. Para ser 5 estrelas, eu tenho que ser formato aberto, né? Na web, legível por máquina. Eu posso, por exemplo, publicar as coisas em formato aberto, texto, só que publicar num formato proprietário, que é PDF. Então, legível por máquina, que não é legível por máquina, texto manuscrito, ou não é tão fácil. Não proprietário, usar padrões abertos para identificar as coisas, ou seja, URIs, como eu estava falando antes. E, finalmente, o último passo é ligar no que a gente chama de Linked Open Data. Isso aqui seria um modelo de 5 estrelas. Como é que a gente começa? Bom, todos os nossos documentos têm que estar em formatos abertos. Segundo, tem que estar em formatos não proprietários. Terceiro, tem que estar em formatos legíveis por máquina. Quarto, eu vou usar padrões abertos para identificar as coisas. Então, eu posso criar a minha URL para falar de Getúlio Vargas, para falar das minhas entidades, dos meus eventos, etc. Ou eu posso
usar, já que já existe uma URI que se refere a Getúlio Vargas, eu tenho que fazer essa difícil decisão. Eu vou criar uma cisânia, ou eu vou usar o que já existe, ou eu acho que eu sou legitimamente a pessoa responsável por esse conteúdo. Aí eu posso até entrar em contato com a DBpedia e falar, olha, eu quero ter a curadoria, mas eu quero usar a estrutura da DBpedia. Eu não vou criar uma nova URL para falar da mesma coisa. Ou eu posso criar a minha própria URL e ligar como equivalente ou como relacionado ao URI da DBpedia. E por aí vai. São tantas emoções, quer dizer, são tantas decisões que eu tenho que fazer para começar a interligar. E aí eu escolher a quem eu vou ligar, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Quem publica coisas com as quais eu gostaria de estar ligado a? Né? Então eu tenho que ver nesse link do Open Data Cloud quem são as instituições de patrimônio histórico e cultural que publicam coisas semelhantes. Aí eu trouxe aqui um exemplo de qual foi, são poucos slides que não são meus, mas de qual foi o racional da Europeana, quando ela criou o Europeana Data Model. Primeiro, reuniram comunidades de museus, bibliotecas, arquivos, arquivos visuais, arquivos audiovisuais. Então, criaram um primeiro padrão, foi um esforço colaborativo. Imagina, você reunir todas as instituições de patrimônio histórico e cultural da Europa e vamos falar uma língua só. L'absurde, nein, ich wünsche nicht. E você botar um monte de gente junta para discutir o mesmo padrão, mas conseguiram. Esse padrão não vai ser uma linguagem humana, mas vai ser uma linguagem semântica, definida, né, com vistas ao bem comum. Então, o princípio original, fazer o Europeana, ou seja, as instituições, capaz de ingerir ou utilizar metadados que levassem em consideração as características de cada comunidade, né, que pudessem desenvolver perfis, ou seja, que ninguém se sentisse deixado de lado, mas, ao mesmo tempo, perfis de linguagem, padrões, que pudessem ser falados por todos. Então, o racional, eu tenho que começar com elementos semânticos da Europeana, que seriam os denominadores comuns para cada objeto, denominadores comuns de metadados para cada objeto. Forçar a interoperabilidade. Você quer se conectar? Tem que falar a nossa língua. Você quer contribuir? A gente tem aqui um fórum, né, para discutir, mas você tem que falar a nossa língua. Não pode chegar aqui e querer fazer do seu jeito. Converter os bancos de dados idiosincráticos em representações flat. Flat é porque o arquivo RDF é um arquivo texto. Não é um arquivo proprietário, é um arquivo texto. Todas aquelas tripas, né, que vocês viram, elas são declaradas num arquivo texto, que pode ser lido por qualquer computador. Existem, claro, eu posso perder um pouco, eu vou tentar fazer um compromisso entre a perda de riqueza dos dados originais e aquilo que pode ser representado. Então, o meu som está em alta resolução, mas eu vou adotar o MP3. Vou perder alguma coisa. As minhas imagens podem ser no máximo essa e essa resolução. As minhas são maiores, vão perder. Então, existem compromissos, concessões, desculpa, que foram feitos para que se chegasse a uma linguagem comum. E, uma vez que se chega a essas concessões, você tem que criar um mesmo sistema que acomode vários modelos de dados, que acomode vários requerimentos específicos de domínio, que evite ao máximo a perda de dados e mantenha uma granularidade alta, e que coexista com os dados atuais. Então, a ideia, eles criaram essa camada semântica, aqui tem cada uma das redes com seus acervos. Ao invés de criar uma nova rede,
eu crio uma camada semântica, e você pode ver aqui, estão usando os COS, estão usando Dublin Core, estão usando os namespaces existentes para criar uma camada semântica paralela de navegação. Eu não vou tirar a Mona Lisa da parede e botar dentro de um computador, mas eu vou criar um surrogate. Eu vou criar uma representação para aqueles itens de acervo que podem ser representados no formato legível por máquina e interligados usando RDF. Então, a ideia foi usar as bases, foram usar o Dublin Core, que eu já falei, os COS, que eu já falei, o SciDoc CRM, que eu já falei, e também essa Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange, que é um outro padrão, depois vocês podem dar uma olhada, tem aqui tem um link para ele. Adotar RDF. Aí eles chegaram nas classes principais, não criaram, eles escolheram evento, agente, lugar, coisa física, conceito, período de tempo, recursos, né, não informacionais. Recursos informacionais também são descritos. Então, grupos de coisas têm propriedades comuns. E, por meio da escolha das relações das ontologias, eu posso dizer que uma coisa está relacionada com a outra. Qual é essa relação? Ocorreu em, aconteceu em, estava presente em, é similar a, é o próximo numa sequência, se encontrou em, nesse lugar. Eu tenho que sentar e pensar como que os meus itens se relacionam. De todas essas maneiras. Tá. Quais dessas maneiras que os seus itens se relacionam já foram criadas ou declaradas ou mapeadas em alguma ontologia ou namespace? Isso. O que falta? Isso. Então eu vou criar a minha ontologia com o resto. Então, um exemplo, né, que quando eu tenho, eu posso declarar esse acervo, eu tenho aqui descrição, criador, coverage, date, type, identifier, data provider. Isso aqui, como a gente está falando, é um conjunto de metadados escolhido dentre conjuntos de metadados. Eu vou criar o meu mix and match, o meu melanger. Renato, Oi. Juliana aqui. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode, acho que meu tempo já está chegando ao fim também, pode. Sim. Se a gente, por exemplo, quisesse no acervo fazer uma pesquisa, já que a gente está usando o exemplo do Getúlio Vargas, né, lá, Getúlio Vargas, aí vem, sei lá, o verbete, né, documentos, o arquivo pessoal e tal. Uma estrutura dessa que você acaba de mostrar para a gente, de dados interligados, né, que podem ser dentro do CPDOC ou do CPDOC com outras instituições também, mas significa que eu, por exemplo, poderia ter uma estrutura de retorno para o usuário que trouxesse as informações do Getúlio Vargas e também, por exemplo, os ministros do Getúlio Vargas, os conspiradores junto de Getúlio Vargas para a Revolução de 1930, ou os familiares de Getúlio Vargas que estão também metidos na política. Sim. E tudo isso vai ser, né, trazido para o usuário de uma maneira muito mais amigável e direta, né, muito mais rápida, enriquecendo a busca. Um dos propósitos seria isso. Com certeza. Vocês podem estar se perguntando, mas, gente, eu pesquiso os arquivos pessoais, eu acho as coisas, graças às pessoas que criaram metadados. Então, claro que usa-se metadados nos arquivos, mas digamos que, por exemplo, alguma pessoa tenha trabalhado no programa de história oral por muito tempo e tenha criado, tenha acrescido metadados em uma série de entrevistas. Chegou outra pessoa e elas não estão usando os mesmos padrões de metadados. Quer dizer, a gente conta com um pouco de sorte quando a gente consegue uma homogeneidade na maneira como a gente descreve as coisas. Essa homogeneidade é forçada por padrões quando a gente usa essas camadas semânticas. A gente salta de um acordo consensual, procedural, para um acordo formal.
Os metadados estão lá, os metadados funcionam, eu consigo achar os itens, são muito bem descritos, diga-se de passagem, mas será que eles são homogeneamente descritos entre as coleções? Vamos pegar, a gente tem o DHBB, o Programa de História Oral, temos os arquivos pessoais, os dossiês. Eu posso fazer uma busca transversal por entre esses acervos? Eles são conectados entre si? Eu não sei responder. Um passo para que fossem seria que a gente declarasse uma estrutura de metadados única, e entidades únicas, e relações únicas. Thaís, você ia falar alguma coisa? Não, é isso. Não dá. Dessa forma complexa, não dá. Entendo que não dá, né? Não são. Agora, tem umas questões. Queremos isso? Quanto custa? Aí tem uma série de questões pragmáticas. Quanto custa? Quanto tempo? Para quê? Quais são as ambições em termos de preponderância e pioneirismo na criação, curadoria de conteúdo? Aí a gente tem que lembrar do Bourdieu, que existe uma questão simbólica, um soft power. Existe uma dominação por conta da criação e manutenção de informações e metadados. Se eu sou reconhecido como a autoridade em um determinado contexto, eu tenho um certo poder sobre uma comunidade. Não me tomem como maquiavélico. Eu estou falando como as coisas se dão. Será que queremos? Olha, nossa missão não é essa. Nossa missão é fornecer informações de altíssima qualidade, curadas por especialistas, assim assado. Eu não quero ser Google, não quero ser Wikipedia, mas será que eu quero? Será que eu poderia querer ter alguma voz ou um lugar de fala na história contemporânea brasileira que seja reconhecido mundialmente? Se sim, eu tenho que expor o meu acervo, interligar o meu acervo e convidar o meu acervo a ser interligado por outras instituições criadoras de patrimônio e acervos. Olha, eu tenho mais alguns slides, mas são só exemplos. Eu acho que a gente ia abrir para perguntas, né? Faltam 15 minutos. Vou passar para você. Não, eu acho que a gente já está até começando, né, esse debate que todo mundo aqui na área tem muito interesse, porque na maioria das vezes, Renato, né, como o caso do CPDOC, nós criamos nossas bases de forma muito idiosincrática, né, que a gente sempre fala, a palavra que custou para sair, mas de acordo com os nossos interesses, de acordo com as nossas necessidades, né, no momento que a gente vai criando esse modelo de dados. Então, você falou muito desse esforço, do esforço de abertura desses dados e de criar conexões, né, entre os recursos, utilizando padrões já estabelecidos, toda essa metodologia, toda essa parte de práticas, boas práticas, né, da web, que a Web Semântica nos traz. Mas aí eu fico perguntando para você, a gente já tem essas bases consolidadas. O esforço partiria, eu acredito, né, não de uma construção do zero e para a gente ter esses dados nesses padrões, mas a gente pode criar um mapeamento, né? Seria um mapeamento para essas inúmeras ontologias, a fim de que a gente consiga conversar com os outros recursos, né? Sim. Então, não é algo que seja impossível. Não é impossível. A gente tem que partir... Qual é a primeira estrela? Conteúdo aberto. Uhum. Formatos abertos. Formatos não proprietários. Então, a gente tem que... Primeiro, estamos aptos a publicar o que temos? Não, a gente usa um leitor específico, é proprietário em formato... Estamos aptos a publicar o que temos? Por exemplo, vocês colocaram todo o DHBB no GitHub. Então, já existem URIs para verbetes. Isso já é imediatamente referenciável.
outras coisas, vou pegar todas as entrevistas do PHO e vou colocar no Zenodo. Então, eu vou criar URIs para que eles sejam referenciados, mas eu preciso também de um lugar onde ele esteja hospedado e ele possa ser interligado. Alguém tem que responder por essas URIs que a gente vai criar para cada item do acervo. Então, a gente parte ou essas coisas andam em paralelo. Tem a questão da habilitação tecnológica para acessibilidade e tem a questão, como você falou, semântica para uma descrição formalizada, consensual, padronizada, segundo. Bom, aí a gente vai ver quais são nossos parceiros, Biblioteca Nacional, quem publica, além de ser conteúdos em história contemporânea brasileira hoje, eu não sei dizer. Mas vamos conversar para saber que tipos de padrões, que tipos de entidades a gente vai falar a respeito, quais são as relações. Como você falou, essas relações são todas mapeadas. Olha, já tem o SCORS, já tem o Dublin Core, já tem o GeoNames, já tem... Então, eu não vou criar nasceu em, não vou criar... tem uma ontologia de parentesco, eu não vou precisar criar, é irmão de, é mãe de, é pai de, mas alguma coisa pode não estar coberta. Então, quando a gente está falando de entidades e relações, a base, né, as nossas entidades são pessoas, eventos, etc. Existem outros publicadores de conteúdo que também falam dessas entidades? Vamos ver como que a gente vai alinhar isso. As nossas relações são de todo tipo. Elas são todas mapeadas nas ontologias ou namespaces que existem? Talvez sim, talvez não. Um dos exemplos que eu ia trazer é de um projeto que eu participei aqui, que a gente usou quase tudo possível de ontologias existentes, mas teve que criar, não existia alguma coisa para as pessoas saíram fazendo entrevistas e criavam uns cartões e criavam sequências de cartões. Então, era uma coisa tão antiga, né, que não existia uma provisão para esses cartões sequenciais. Aí criaram um acréscimo ontológico para descrever esses itens e como é que esses cartões se relacionavam. Mas isso é a última milha, né, que a gente vai criar semântica própria. Né? Agora, falando em habilitações, né, em qualificações do profissional, tal. Uma coisa que é interessante é que você, Renato, você tem uma trajetória em sala de aula muito grande, né? Você já ministrou para turmas de ciências da informação, de ciência da informação, da matemática aplicada, não sei que outros cursos aí na Europa também. E agora você veio para a escola de ciências sociais, né? Então, com toda essa sua experiência nesses departamentos, tanto públicos quanto privados, né? E agora eu lembrei também que a sua própria formação, ela é muito múltipla, você tem um perfil assim um pouco fora da curva, né? Mas ao mesmo tempo que te habilita a transitar por todas essas questões, né, que envolvem desde a representação do conhecimento, sistemas de informação, criação de redes semânticas, né, inteligência artificial, enfim. Mas é muito difícil a gente encontrar perfis assim. A verdade é essa, né? Então, cada vez mais a gente percebe como as áreas do conhecimento elas se misturam nesses projetos. Isso são as humanidades digitais. E falando especificamente das tecnologias da web semântica em acervos, né? Você acha que vai demorar muito para que a gente tenha essa realidade de fato concretizada no Brasil de forma mais disseminada? Assim, claro, a gente sabe que existem algumas iniciativas nesse sentido, né? Tanto para a abertura dos dados de acervos, quanto para a criação de agregadores, né, que conectam esses dados, principalmente na área de museus, a gente sabe, mas ainda assim não é uma coisa muito, muito visível e consistente, né? Quer dizer, a tecnologia já me parece bastante madura. Temos as ferramentas, temos essas ontologias todas que você mostrou. O que faltaria mais, na sua opinião, para a gente poder avançar a passos mais largos nesse sentido? Assim, no sentido
no domínio de acervos, investir em qualificação, uma maior compreensão por parte dos gestores, né, sobre essa importância. Enfim, eu sei que é um assunto assim, que a gente nunca vai esgotar, e também tem controvérsias, mas É uma pergunta excelente. talvez você pudesse comparar também com as iniciativas aí fora, você que está tão próxima. Então, primeiro de tudo, falar é mais fácil que fazer. Dar uma palestra sobre web semântica é bem diferente de fazer web semântica. A gente tem interagido, eu, você, Juliana, e mais um monte de gente no CPDOC há muito tempo, com ideias sobre o que fazer. Mas são dezenas de pequenos passos, que a gente poderia fazer uma série de grupos de trabalho não, pacotes de trabalho, que, primeiro, demandam esforço, demandam tempo, os horizontes de causa e efeito não são, às vezes, tão visíveis. Então, a ideia, a minha percepção é bem pragmática. A necessidade é a mãe da invenção. A gente precisa. Quem fez? Quem fez é porque precisa. Até não sei, Frederico, você tem alguma... Você participou de algum? Não. Mas, bom, tem alguns colegas, como o Fred, que participaram de alguns projetos com a Embrapa, e a Embrapa, em um determinado momento, ela decidiu que não fazer era mais caro do que fazer, e começou a fazer. Então, aqui na Europa tem uma questão regulatória. Eu não vou conseguir um projeto de pesquisa como no Horizonte Europa, todas as grandes agências de fomento europeias não vão te dar dinheiro se você não publicar os seus dados em formato aberto. Então, é uma questão se, por exemplo, se a CAPES, CNPq falasse, a partir de agora, eu só vou dar dinheiro para a pesquisa se os dados forem publicados em formato X ou Y. Aí a gente não tinha como escapar. Então, a questão é que isso não é obrigatório. Essa questão sobre dados abertos, os princípios FAIR de pesquisa, isso tem chegado, mas eu diria, talvez esteja sendo injusto, mas recentemente. Enquanto não houver essa questão da estrutura de fomento, não privilegiar a abertura de dados, a gente acaba um cobertor muito curto para muitas coisas que temos que fazer. A gente digitalizar o acervo ou abrir o acervo para a web semântica. Bom, digitalizar, porque é um nível mínimo de acessibilidade. Muita coisa ainda está sendo feita. Eu vou tratar um acervo e OCR ou criar metadados. Quer dizer, a gente tem que fazer o básico, e o básico tem que estar completamente feito para que a gente possa pensar, mas podemos trabalhar em paralelo? Já se faz muita coisa, eu acho que já tem muitos protótipos, mas eu acho que existe um backlog de coisas a serem feitas, né? Haja vista os últimos acervos que vocês receberam, que nós recebemos. Eles têm que ser limpos, higienizados, trabalhados, classificados, indexados. Aonde que a gente vai alocar os esforços? Acaba que o opcional fica em segundo plano, com tanta coisa obrigatória a ser feita. Então, é uma visão muito pragmática. Não acho que exista um empecilho tecnológico. Eu acho que a questão da formação, que você também endereçou, ela vem no esteio. Na medida que haja projetos de pesquisa, começa a haver interesse, você atrai gente por exemplo, na abertura da chamada para os programas de mestrado, doutorado, profissional e acadêmico do CPDOC, eu não sei se em algum momento foi declarado, né, ou se poderia ser declarado em algum momento, que, olha, nós queremos projetos que trabalhem com esses temas, acervo, etc., semântica. A gente ia começar a convidar perfis que gostariam de vir e trabalhar com aquilo que temos em termos de material. Mas é tão amplo o conjunto de interesses de pesquisa e linhas de pesquisa que acaba que, né, existe um processo darwiniano, digamos assim, de alocação de tempo, espaço, pesquisa, bolsas, etc. Eu não sei se
vai muito na... Bom, é uma resposta muito de topo de cabeça, assim, eu não pensei a respeito, não. Não, mas essas conversas ajudam muito, né? Nessa chamada às instituições de memória, de acervo, para que a gente comece a pensar mesmo, juntos, sobre como seria bom que pudéssemos, né, abrir nossas dados. Você mostrou a web como era antes, a web sintática, e Aham. como ela, com todos esses recursos abertos e com as conexões que a gente consegue fazer agora com os dados, como nós afetamos o funcionamento dessa web. Ela é Sim, muito, agora ela se mostra muito orgânica, né? prevalente, exatamente. Exatamente. E aí, mais ainda, quando a gente fala de dados de acervos, né, dessa área toda de arquivos, de bibliotecas, enfim, a gente está falando de dados que já foram curados, de dados com muita qualidade. E ainda maior a importância Sim. de criarmos essas conexões, né? Então, eu acho que as pessoas poderiam fazer também perguntas, né? A gente está quase no final, né, Juliana? A gente não deixou muito tempo, mas talvez elas tenham dúvidas. Que Porque o vergonha, não assunto parei de falar. rendeu muito bem, não, está ótimo, está super interessante. Olha, então eu quero convidar as pessoas a levantarem a mãozinha, colocarem pergunta no chat, enquanto elas se mobilizam, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, pegando esse link da Suemi sobre a informação já curada dessas instituições de memória, de acervo e tal. Eu acho que a gente pode dizer, então, que essa é uma faceta pública importante. A missão dessas instituições é prover, né, conservar, dar acesso ao patrimônio, prover conhecimento, né, informação para o conhecimento de qualidade. E a web semântica, enquanto esse conjunto de tecnologias, eu acho que contribui justamente para que a informação disponível na internet seja muito mais rica, com essa proveniência, né, declarada, linkada, e que a gente possa contribuir assim para o debate público de modo geral, né? Acho que a gente pode dizer que a gente tem uma grande ferramenta aí nas mãos, que por enquanto, haja vista também o contexto, é claro, de escassos recursos, né, principalmente no Brasil, para essas instituições, etc., que é opcional, sim, mas que, ao mesmo tempo, não pode deixar de estar no horizonte, né, porque é uma participação... enfim, não é só porque é legal, é interessante, é sexy, né? A ciência de dados teve essa rotulação e tal, essa brincadeira, mas é também porque é a contribuição pública dessas instituições, né, no longo prazo, tendo em vista essa web que a gente já é um pé na sintática, um pé na semântica, a gente já está usando sem saber exatamente como ela opera, e enquanto, né, instituição produtora de conhecimento, enquanto escola de graduação, de pós-graduação, enquanto centro de documentação, a gente tem como contribuir, né, com essa informação pública na web, etc. Então, acho que a gente pode dizer isso, né, que a web semântica chegou para melhorar em tempos aí de tantas informações falsas também, né, e dessa internet que muitas vezes a gente percebe como tão violenta, ou que, né, traz também tantos malefícios. A gente também tem um outro lado, que é a capacidade de melhorar esse ambiente, né? Pelo menos do ponto de vista da qualidade das informações. Então, acabou não sendo uma pergunta, só um comentário. Faz muito sentido. Só um comentário muito rápido em relação ao que você falou. Às vezes, quem publica os instrumentos de organização do conhecimento ganha mais visibilidade do que quem tem os acervos em si. Ou dito de outra maneira, às vezes a organização do conhecimento toma o espaço da informação e dos dados. Por exemplo, eu sou o Barry Smith e criei uma ontologia sobre sangue. Eu vou ser referenciado por todo mundo. E eu sou o Hemominas, que tem um banco de sangue. E eu uso a semântica criada a Lures para organizar os meus acervos. Mas eu não sou reconhecido por esses acervos porque a preponderância vai para aquele que engendrou a organização dos conceitos daquele domínio. O que pode ser um pouco injusto, mas é assim que as coisas são. Então, a gente tem que organizar nossos acervos, mas também declarar como as coisas são. Produzir
conhecimento a partir dos dados, da informação, né? E organizar esse conhecimento. Mas também não é muita easier coisa. saying than doing. Tem um comentário aqui do Frederico Mafra, no chat, né, sobre as condições capacitadoras que foram mencionadas pela Suene, pelo Renato, como que a gente inclui isso, né, na equipe, no dia a dia das instituições, né, e aí ele fala que é isso, os conceitos, as tecnologias já estão aí, e a questão é definir o que e como queremos fazer. E aí, parabenizando o Renato por ter dado excelentes dicas de por onde iniciar, e que envolve profissionais, não somente profissionais envolve não somente profissionais, mas instituições interessadas também. Então, eu acho que essa é certamente um dos objetivos da gente organizar essa escola e esses eventos, para que a gente possa, né, enquanto instituições no Brasil, centros de pesquisa, conversar mais diretamente. Parabéns, viu, Ju, pela iniciativa, né, desse evento. Muito bacana. Imagina, eu estou aqui. É auto-interessada também. Bom, acho que não temos mãozinhas levantadas mais, né? Como já chegamos no tempo, queria parabenizar os dois, agradecer, abrir um último espaço caso queiram fazer alguma fala de conclusão e chamar depois uma salva de palmas. Suene. Renato falou que ia fazer várias provocações. Não deu tempo, que bom. Não deu tempo, né, Renato? Mas, olha, estou muito feliz. A gente sempre aprende muito, né, nessas palestras e apresentações do Renato. E o que eu vejo agora, principalmente com a chegada do Renato na escola, trabalhando no nosso time, acho que a gente tem bastante trabalho, né, Renato? Não Vamos tanto, fazer... não tanto por palestra, a gente tem que arregaçar as bancas, né, e fazer. Mas sim, tomara. Ótimo. Parabéns, foi excelente. Obrigado. Obrigado pelo contexto também, que é excelente. Eu acho que não existe um contexto como esse no Brasil. Eu estou pensando em outras instituições produtoras de conteúdo, não vejo nenhuma mais propícia. Vamos fazer essa rede, essa conversa acontecer cada vez mais, né? E as pessoas estão agradecendo aqui no chat também. O Daniel Bonato falou sobre o conteúdo, né, Renato, que você apresentou. O Renato vai disponibilizar, a gente coloca no site da escola de inverno, né, de humanidades digitais e métodos computacionais. E vou finalizar, então, a nossa sessão reforçando o convite para vocês checarem o restante da programação. Tem mais oficinas, mais palestras que vão acontecer aí em julho e agosto. Estão todos e todas muito convidados. E é isso. Obrigada, Renato, Suene, a todos os presentes também. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigada, Chu. Até a próxima.